Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rick Bossoni, mais um vídeo no canal. Tema de hoje, modelo de negócio do BRCO11, um fundo bastante interessante. E já adianto, é o fundo mais tranquilo da bolsa. Já vou explicar por quê. Mas antes, se inscreve aí, deixa o seu like, compartilha com os amigos e fica à vontade na seção de comentários. Pessoal, antes de entrar no tema em si, lembra, tem dois requisitos que a gente precisa sempre analisar no fundo. Quais são eles, né? Renda crescente e VP crescente. Esses dois requisitos são de suma importância. Vamos verificar isso no fundo? Vamos lá. Aqui no Fundo Explorer, vamos ver aqui a questão da renda primeiro. Lá em 2020 era 0,56, agora está 0,70. Ou seja, quantos de porcentagem cresceu esse fundo? Vamos ver aqui. 0,70 dividido por 0,56, um crescimento de 25%. Excelente, cresceu em menos de 2 anos. Vamos ver o VP, lá em 2020, em janeiro. Saiu aqui de 96, agora está em 119. 119 dividido por 96, um crescimento de quase 24%. Ou seja, os dois estão certinho. Em quase 2 anos, praticamente cresceu a média de 24% e 25%, tanto o VP como a renda. Sensacional. Só aí já é um indicativo que o fundo é muito bom. Mas vamos entender aqui agora o modelo de negócio. O modelo de negócio do fundo. Tá. Como que eu cheguei nessa conclusão? Eu vi algumas lives do gestor, conversei com um pouco com o RI por meio de mensagem, relatório gerencial. Juntando tudo isso, eu vou trazer para vocês aqui o resumo, tá? Para vocês entenderem. Eu não vou entrar aqui no relatório gerencial, explicar imóvel por imóvel. Não, eu não vou ficar lendo o relatório aqui, não. Eu vou falar sobre o modelo. Primeira coisa que o fundo, no caso o gestor fala, esse fundo aqui é um fundo de renda. E o que é um fundo de renda? Ele tem algumas características. Vamos aqui, primeira característica dela, que é muito parecido com gestão de fundo passivo. Sabe aquela gestão de passivão, que é um cara que compra lá um imóvel, fica lá durante 20 anos recebendo aluguel e repasse de inflação? Quer ver um exemplo? Pega aí o FLMA11, ou pega também o ABCP11, são fundos de gestão passiva que é um fundo de renda. Mas vamos agora falar sobre as suas características. A primeira delas, a primeira aqui, ó, que eu verifiquei. Compra de imóveis maduros. Ou seja, esse fundo aqui só vai comprar imóveis maduros. Ou seja, para vocês entenderem, ele não vai comprar um imóvel com vacância de 30% para ganhar esse ágio, porque paga mais barato no imóvel, ou vacância financeira, ou imóvel com alguma dificuldade que ele pode comprar, mas depois que melhora, o cotista sai ganhando, mas tem um risco. Não, esse fundo simplesmente ele vai lá e comprar um imóvel maduro que já está na sua alta performance. É isso que ele vai fazer. Segundo passo, sem alavancagem. Segunda característica, né? Sem alavancagem. Ou seja, esse fundo não vai pegar dívida, tomar dívida para comprar o imóvel. Por quê? A alavancagem traz risco e em longo prazo pode dar algum problema. Como esse fundo é um fundo previsível e um fundo de renda, eles não querem isso. Esse fundo aqui, pessoal, como eu estou falando aqui, é o fundo tranquilo da bolsa. É o mais tranquilo por causa desses fatores. Não é um fundo que você vai ficar preocupado se está pegando 30%, 40% de dívida, que se de repente lá na frente não consegue pagar e tem que fazer emissão, aí o mercado não consegue porque o mercado está em baixa. Não, esse fundo aqui não vai ter dívida. Acabou. Sem alavancagem, ou seja, o risco já caiu. Terceiro, sem desenvolvimento. O que quer dizer isso? É um fundo que não vai comprar um imóvel, um terreno para construir um imóvel para alugar. Isso, que eu acabei de falar para vocês, demora muito tempo. Além disso, a renda não é garantida. Por quê? Porque até alugar todo o imóvel demora muito tempo. Então, vai ter uma queda da renda. E esse fundo, o gestor já falou, não queremos isso. Queremos um fundo tranquilo. O cara que vai comprar esse fundo aqui tem que entender, o próprio gestor falou isso, sem estresse, sem medo de a renda noturna cair 20%, como alguns fundos caiu por causa da dívida, ou por causa de algum desenvolvimento que não deu certo. Esse fundo aqui tem que rolar de forma consistente, forma linear, assim, todo ano cresce um pouquinho. Por isso que a renda é constante aqui, ó. Por isso que o VP é crescente e a renda também é, porque é um fundo que não tem mistério, beleza? Quarto tópico, investe em imóveis last mile. O que significa isso? Last mile.
É um conceito ainda que não está definido 100% pelo mercado, mas é basicamente comprar imóveis em um raio, basicamente assim, um raio de até 25 km dos centros urbanos. Temos aqui no momento uma guerra entre os varejistas. E quem entregar o produto mais rápido ganha mercado. Entrega de 2 horas, de 1 dia. Para isso, precisamos de imóveis perto dos centros urbanos. Então, tem uma demanda por esses imóveis. Por isso que é difícil esse imóvel estar vago. Quando está, automaticamente entra outro inquilino. Fica mais perto da grande cidade. Logo, o valor do imóvel é mais caro, só que o aluguel também é mais caro. A segurança que ele traz é muito maior, porque sempre tem gente querendo alugar o imóvel. Tem uma demanda por esse imóvel. Não é um imóvel que fica a 200 km de distância. É um imóvel que está ali do lado da cidade. Entendeu? Então, esse setor aqui é muito específico. Por isso que esse imóvel, esse fundo no caso, traz mais segurança ainda. Porque vai ter sempre demanda por aluguel nesse caso. Último fator, subscrição igual ou acima do VP. O próprio gestor fala isso. Então, não vai diluir os cotistas que já estão no fundo. Todas essas características, pessoal, que eu falei aqui para vocês, essas 5 características, mostra que esse fundo é um fundo de renda raiz. Por mais que esse fundo de renda seja um fundo de gestão ativa, ele tem similaridade com o fundo de gestão passiva, devido ao fato desses fatores aqui, ó, compra de imóveis maduros, sem alavancagem, sem desenvolvimento, leste maio e subscrição ou é igual ou acima do VP. Isso demonstra o quê? Tranquilidade. O cara que compra esse fundo quer tranquilidade, paz e previsibilidade futura. É isso. E o último tópico, que eu achei muito interessante, os sócios antigos, os caras que entrou lá no começo, antes do IPO, permaneceram no fundo com 30% do PL, ou seja, tem 30% da cota, das cotas que estão por aí. Quer dizer o quê? Ele confia na gestão, tem dinheiro de gente que entende do negócio, confia na Bradesco, que é a gestora, e deu carta branca para a Bradesco fazer as suas alocações de forma correta. Beleza? Isso é um ponto positivo e deixa mais ainda os cotistas tranquilos. Por quê? Opa, se tem um cara gigante aqui no fundo, tá tudo certo. Em tese é porque ele está fiscalizando. É dinheiro de família grande, pessoas que são muito ricas que estão investindo nesse fundo aqui. Beleza? Então é um fundo muito previsível e é um fundo mais tranquilo da bolsa ou seja, menor risco. Pega ali um risco de 0 a 10, sendo que 0 é o risco mínimo e 10 é o risco máximo, esse risco aqui desse fundo aqui pode ser 2 ali. Claro que todo fundo imobiliário tem risco, renda variável tem risco, até renda fixa tem, imagina a renda variável. Mas de 0 a 10 seria ali um risco 2. Menos risco que o HGLG, menos também do que o BTLG ou a Alzira. Todos esses fundos aí que eu estou falando que eu acho sensacionais, esse fundo aqui, o BRCO11, é o que tem menos risco, tá? Simplesmente porque não tem alavancagem, não tem desenvolvimento e só compra imóvel maduro. Só aí você já eliminou vários riscos que é difícil prever. Tá? Por exemplo, alavancagem. Se alavanca o fundo muito, de forma muito forte, se dá uma crise aí, nacional aí, no Brasil, e não consegue depois subscrever, você vai ter que queimar imóvel a preço de banana. O desenvolvimento, se dá errado, risco de obra, entendeu? Tudo isso influencia o risco do fundo. Beleza? Então o tema de hoje é esse. Tomara que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like, compartilhe com os amigos, tá? E deixa aqui nos comentários alguma dúvida se tem do fundo, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.